Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma quarta-feira egípcia e eu estava super ansiosa para estar aqui com vocês em mais essa leitura. Estavam com saudades? Como é que passaram a semana? Confio que bem. Aqui quem fala é a Simone, diretamente de Rio Claro, nesse tempinho gelado. Como é que tá por aí? Agora, uma pergunta. Já deixou o like no vídeo, na leitura de hoje? Deixou o like no vídeo da semana passada, na leitura da semana passada? Olha, por favor, hein? Curtiu o canal? Tá seguindo? Se inscreveu? Bom, quero desejar para vocês que essa semana seja incrível e para começar maravilhosamente bem, a gente vai como? Com A Pedra da Luz, volume 3, Paneb, o Ardoroso. Prontos para começar? Vamos lá. Capítulo 11. A mulher sábia verificara a qualidade da água, e fenede o nariz a dos peixes, enquanto Quenrir constatava a falta de legumes e a ausência do chefe dos auxiliares. Onde está Becken? Perguntou ele ao ferreiro. Ainda não o vimos esta manhã. Deve ter resolvido dormir até mais tarde. Esse sujeito vai se ver comigo. Não sou eu quem vai substituí-lo. Imune! O escriba assistente apareceu. Prepare uma nova tábua. Vou ditar um relatório sobre o comportamento de Becken e dispensá-lo imediatamente. Imune preparava o pincel quando o ferreiro distinguiu uma nuvem de poeira na estrada. Alguém se aproxima com os burros. Como souber que o deixou passar, não há perigo. Os escribas e os auxiliares não demoraram a identificar Becken, o ceramista, à frente de um cortejo de burros que carregavam pesados cestos. De onde você vem? Perguntou Quenrir, surpreso. O lugar da verdade sempre me tratou bem, e não quero mudar de profissão. Então fiz um acordo com os proprietários das pequenas hortas, para que vocês não fossem privados de nada, até que tudo volte ao normal. Nos cestos havia verduras, cebolas, alhos porós, lentilhas, funchos, alhos, couves, salsa e cominho. No fundo, resmungou o escriba da tumba, você é o chefe dos auxiliares e não fez mais do que sua obrigação. Além do mais, está com sorte. Resolvi esquecer suas faltas à disciplina e anularei a sua carta de demissão. A ruiva turquesa era a mulher mais sensual do povoado. No entanto, ela fizera votos de permanecer solteira, e nem mesmo seu impetuoso amante, Paneb, conseguira convencê-la a casar-se com ele. Mulher livre e sacerdotisa de Hathor, ela escolhera seu modo de vida e decidia seu próprio destino. Fazer amor com um ardoroso ainda lhe proporcionava um prazer incomparável, mas ele sempre passava a noite com a esposa, o Abete Apura, que se tornara amiga de Turquesa. Entre ela e o colosso só existia paixão, que não era acompanhada do cotidiano nem dos hábitos em comum. E quando Paneb entrou na casa dela, que ele tornara a pintar, Turquesa sentiu um delicioso arrepio percorrer-lhe a pele. Trouxe-lhe um presente. Paneb apresentou à amante um cinto feito de ciprestes e de conchas, conhecidos pelo seu poder erótico. Turquesa sorriu. Acha que precisamos disso? Gostaria de vê-lo usando esse cinto, como única roupa. Aos 35 anos, Turquesa era magnífica. Ela sabia que muitos olhares se voltavam para o seu corpo esplêndido, mas quem ousaria concorrer com Paneb? Sem parar de olhar para o amante, ela tirou a túnica lentamente. Em seguida, com uma elegância suprema, passou o cinto de conchas em volta da cintura. Nua, ela deu uma volta. Eu disse que o tempo não conseguiria alterar sua beleza e tornaria sua magia mais enfeitiçante. Eu não me enganei. A mão direita de Turquesa apoiou-se sobre uma lira.
enquanto ela levantava a perna esquerda com a graça de uma dançarina para apoiar o pé no ombro de Paneb. Vai ficar discursando por muito tempo? Satisfeitos, eles permaneceram descansando lado a lado. A hora do jantar está próxima. Sua mulher e seu filho o esperam. Gostaria de ficar. Totalmente impossível. Se você não cumprisse seus deveres de marido e de pai, eu lhe fecharia minha porta. Paneb levou o aviso a sério. Na hierarquia das sacerdotisas de Hathor, você ocupa uma posição superior à de Uabet Apura. E daí? Ela finge não saber o que é a matéria-prima. Então pediram-lhe que realizasse a sua obra-prima. Paneb apoiou-se no cotovelo para contemplar a amante. Você também sabe. A prova é muito difícil. Poucos artesãos conseguiram passar por ela. Não seria melhor desistir a sofrer um duro fracasso? O colosso puxou Turquesa para si. Revele-me a natureza da matéria-prima. O caminho das sacerdotisas de Hathor não é o mesmo dos artesãos. Você se nega a responder. Como eu poderia revelar-lhe o que não sei? No local de reuniões, a atmosfera estava tensa. Depois de invocar os ancestrais, o mestre de obras expôs a situação. Provavelmente, não ficaremos sem os víveres essenciais por muitos dias. É o que espero, até a coroação do novo faraó, quem quer que ele seja. Mestre supremo da confraria, o rei decidirá a nossa sorte. Devemos aceitá-la, mesmo que nos seja desfavorável? Insurgiu-se Caro brusco. Sabe muito bem que sim, retorquiu secamente Casal Cordame. E se houver 2 faraós? Perguntou Tuti, o sábio. A qual dos 2 deveremos obedecer? Somos a equipagem de um barco cujo leme é Maat, lembrou Gal preciso. Se a anarquia reinar do lado de fora, o papel do mestre de obras é manter a harmonia no lugar da verdade. Talvez não lhe deem tempo, avançou o Necho Chacal. Vamos nos preocupar com o presente, exigiu Néfero silencioso. Se entrarmos num longo período de incerteza, certos objetos domésticos poderão faltar. A sabedoria consiste, então, em fabricá-los nós mesmos, a fim de vivermos em autarcia o tempo que for necessário. Vamos usar a tamargueira, propôs Didia o generoso. É a madeira ideal para esse uso. Ela é reputada por afastar as forças do mal, e foi com um bastão de tamargueira que Horus expulsou os inimigos. Preciso de voluntários para cortar a madeira e trazer a quantidade de que precisamos. Por que essa tarefa não é confiada aos auxiliares? Surpreendeu-se o Serhat, o leão. Porque alguns deles, como os hortelãos, foram requisitados. Os lenhadores que trabalham para o povoado logo também o serão. Além do mais, eles são lentos demais. Eu vou, declarou Paneb. Como carpinteiro, julgou Didia, devo acompanhá-lo. 3 não será demais, acrescentou Renupeu jovial. É melhor ser franco, disse o chefe Sobek ao mestre de obras acompanhado dos 3 voluntários. Não sou nem um pouco favorável a essa iniciativa. Insisto para que nenhum artesão saia do povoado até nova ordem, porque disso depende a segurança de todos. Compreendo o seu ponto de vista, concordou Nefer, mas acho essa tarefa prioritária. Pode ser perigoso. Dê-nos algumas armas, sugeriu Paneb. Seria ainda mais perigoso, avaliou o núbio. Tenho a impressão de que você não confia em nós. Se estiverem armados e encontrarem com uma patrulha hostil, o que acontecerá? Então mande seus guardas nos escoltarem, propôs Renupé. Seria o melhor meio de chamar a atenção, retorquiu Sobek. Já que insistem, é melhor passarem por simples camponeses. Vamos então, exclamou Paneb impaciente. Já discutimos demais.
E se precisarmos nos defender, nossos machados de lenhadores serão suficientes. Sejam prudentes, recomendou o núbio. Dídia conhecia um bosque de tamargueiras que ficava a 3/4 de hora do povoado, num passo rápido. As raízes das árvores de casca marrom avermelhado procuravam água até 30 metros de profundidade e estendiam-se por uns 50 metros, fornecendo uma sombra agradável e servindo de paravento à beira das culturas. As tamargueiras desenvolviam-se depressa, entremeadas umas nas outras. Foi Paneb quem escolheu a primeira árvore a ser cortada. Bem escolhida, julgou Dídia. Essa aí já começa a atrapalhar o crescimento das outras. O jovem colosso pôs-se ao trabalho vigorosamente, e os dois companheiros não conseguiram acompanhar o ritmo dele. Renupeu jovial não demorou a matar a sede, graças ao odre de água frescas que levara consigo, e pediu uma pausa, que Paneb recusou. Não vamos demorar por aqui, Renupé. Vamos retirar o mais rápido possível a quantidade necessária de madeira e voltar para o povoado. A escolha da segunda tamargueira foi mais difícil. Porém, para a surpresa do carpinteiro, Paneb não errou. Renupé dobrou a energia e os cestos logo estavam cheios. Já temos o bastante para fabricar as tigelas e as colheres usadas pelas donas de casa, avaliou Dídia. Qualquer que seja a tarefa a realizar, o essencial não é a matéria-prima? Paneb considerou os pedaços de tamargueira com outros olhos. Será que a expedição fora dos muros, determinada pelo mestre de obras, não tinha por objetivo fazer com que ele descobrisse que o modesto material tinha um valor inestimável? Seria inútil interrogar o carpinteiro, pois fora ele quem lhe dera todas as pistas. Mas de que maneira um pintor poderia usar a tamargueira como matéria-prima? Temos visita, avisou Renupeu jovial. No caminho que levava ao bosque de tamargueiras, havia uma dezena de soldados comandados por um oficial com cara de poucos amigos. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. O que estão fazendo aqui? Perguntou o oficial. Renupeu jovial ostentou um grande sorriso. Cortamos um pouco de madeira, só os galhos velhos, para permitir que as árvores jovens desabrochem. Já pagaram a taxa? Não sabíamos que havia uma. Essa madeira não pertence a todo mundo? Está enganado, camponês. Eu criei uma taxa para proteger a população dos saqueadores. Nesses tempos confusos, minhas patrulhas são indispensáveis, mas não são gratuitas. Paneb afastou Renupé. O administrador da margem oeste foi informado da sua forma de agir? O oficial ficou agressivo. Quer me dizer que o conhece? Ele não convive com miseráveis igual a você. Acredite, mesmo assim. E já que sou honrado com a amizade dele, eu poderia contar-lhe que militares estão explorando as pessoas pobres. O oficial tirou o punhal da bainha. Não vamos brigar, recomendou Renupé. Não vamos nos matar por causa de alguns galhos. De quanto é a taxa? Cara demais para você, camponês. Será preciso pagá-la em jornadas de corvéia. Estou avisando, anunciou Paneb com a voz meio grave. Vocês não são em número suficiente, nem suficientemente valorosos. No seu lugar eu continuaria o caminho. O oficial caçoou. Quando não se está armado, não se levanta a voz, seu pé rapado. Você deveria ouvir o meu amigo, interveio Dídia, complacente. Se ele se enraivecer, vocês não sairão ilesos do bosque de tamargueiras. A envergadura do colosso impressionou o militar, mas ele não achava que o homem fosse capaz de derrubar o seu destacamento. Ele é protegido pelos deuses? Um gato enorme, com manchas pretas, brancas e ruivas, saltou de um galho e aterrissou entre Paneb e o oficial. Com os pelos eriçados, rosnou mostrando os dentes.
olhar enfurecido fixo no militar. Animal desgraçado, vou cortar-lhe a garganta! Um soldado interpôs-se. Não faça isso, chefe. Não é um gato comum. Deve ser aquele que se arma com uma faca para cortar a cabeça da serpente das trevas e dos aliados dela. É sim, é ele, confirmou um outro soldado. Só pode ser o temível felino do qual o sol se encarna. E ele protege esse colosso. Vamos embora, chefe, senão seremos atingidos pela desgraça. Sem esperar pelas ordens, os soldados foram embora. O príncipe Amenemesse pensara em decretar a mobilização geral. Desistira, e novamente voltara a pensar nela. Tanta indecisão tornava Merry furioso, mas o general não deixava transparecer seus sentimentos e até encorajava o príncipe a amadurecer uma decisão cujas consequências poderiam ser dramáticas para o país. Enquanto Amenemesse afogava-se nas suas veleidades, Merry escrevia a Sete, contando que se esfalfava para acalmar os ímpetos guerreiros do filho, com a firme intenção de preservar a paz civil. Um dos secretários trouxe-lhe os relatórios da produção agrícola da província tebana. Estes estão excelentes, anunciou o funcionário, mas tenho uma triste notícia para dar. O prefeito de Tebas morreu. Sentiremos a falta dele. Deplorou Merry, radiante com a morte do velho canalha, que sabia muito sobre ele, mas que tivera a prudência de nunca se opor à ascensão do general. Essa é a morte pela qual minha terna esposa não será responsável, pensou o general, que em seguida consultou uma lista de pessoas importantes, escolhendo o mais estúpido e mais dócil para suceder ao morto. Incapaz de compreender uma palavra que fosse da gestão, o novo prefeito pediria a ajuda de Merry, e assim continuaria a reinar na cidade e na região sem aparecer. Deixando atrás de si um odor estonteante de lírio, Cerqueta foi bamboleando até o escritório do marido. O que acha do meu novo vestido verde de franjas prateadas? Magnífico! Estava com saudades. Fazendo trejeitos, ela sentou no colo de Merry. O pequeno príncipe resolveu começar as hostilidades? Ainda não, minha doçura. E eu só recebo instruções banais, como se ninguém realmente ocupasse o poder na capital. É de se pensar que Sete não ousa assumi-lo. O período de luto termina amanhã. Forçosamente haverá novidades. E sei que você está preparado para enfrentar qualquer situação. Que bicho é esse? Espantou-se o chefe Sobek ao ver o enorme felino empoleirado no ombro de Paneb, que estava tão carregado quanto os dois companheiros. Segundo os entendidos, é o gato do sol. Isso é um gato? Pensei que fosse um lince. Já que ele me protege, resolvi adotá-lo. O núbio aproximou-se do colosso. O felino rosnou e tentou lanhá-lo com uma patada. Caráter encantador. Que nome lhe deu? Bom. Por que não encantador? Sobek deu de ombros. Algum problema? Nenhum. Graças a encantador. Paneb, Didia e Renupê apresentaram-se ao escriba da tumba, que anotou a quantidade de madeira, depois de pesar os sacos na balança, na qual só ele podia mexer. Em seguida, confiou a Didia a missão de trabalhar a tamargueira com 2 outros artesãos da equipagem da direita que ele escolhesse. Vou continuar com meus companheiros de estrada, decidiu, e iremos imediatamente para o ateliê. Esse pequeno trabalho desentorpecerá os nossos dedos. Ao sair do escritório de Kenrir, um obstáculo previsível impediu que Paneb continuasse. Com o rabo levantado e esticado, o corpo arqueado e prestes a saltar, olhar ameaçador, boca escancarada revelando as presas, Moreno fixava o gato com a firme intenção de não deixá-lo entrar no povoado. Como macho dominante, ele reinava sobre a fauna doméstica e não aceitava mais ninguém.
Como Paneb e Moreno eram bons amigos, o cachorro não pulou sobre o intruso, mas seria preciso iniciar-lhes um entrosamento, sem demora. Escute, Moreno, esse felino me defendeu contra sinistros imbecis. Ao salvar-lhes a vida, ele nos evitou sérios problemas. Concordo, é um gato, e ele continuará independente, mas eu o proibirei de usurpar os seus domínios, e tenho certeza de que não abalará em nada a sua autoridade. O cão prestara bastante atenção, e segundo o brilho dos seus olhos, cor de avelã, entendera a mensagem. Quanto a você, encantador, não vá bancar o orgulhoso, e procure ser aceito. Aqui no povoado respeitamos uns aos outros e obedecemos à hierarquia. No seu espaço, o chefe é Moreno. Paneb pôs o gato no chão, que não devia pesar menos de 12 quilos. O cão e o gato rosnaram, Encantador mostrando as garras, inchado como um porco-espinho. Moreno não estava habituado àquele tipo de animal, mas não recuaria. Nada de lutas aqui, ordenou o colosso, e cabe ao recém-chegado se comportar como um hóspede de qualidade. Paneb olhou firme para o felino, que entendeu as exigências do homem com quem decidira coabitar. Por isso, recolheu as garras e assumiu a posição de esfinge, que Moreno também adotou, levantando-se em seguida para circundar o gato e cheirá-lo de longe. Quando o encantador se levantou, também para se esfregar nas pernas de Paneb, o cachorro contentou-se em segui-lo, com certa desconfiança, mas sem muito ânimo. O povoado ganhara mais um habitante. Finalmente, um começo de manhã calmo. Quem rir pudera terminar o sonho, sem ser importunado pela serva. Ele saiu da cama lentamente, fez as abluções no seu ritmo e saboreou o café da manhã relendo poemas do tempo antigo. De repente, a bela quietude foi quebrada. Seu escritório precisa de uma limpeza profunda, declarou Newt vigorosa, com uma impertinência que deixava o escriba fora de si. Fora de cogitação, resmungou ele. Tenho de empregar meu tempo adequadamente, lembrou a serva, e não aceito deixar um cômodo desta casa cheio de poeira. Quem é o patrão aqui? A verdade. E a verdade de uma casa está na limpeza, respondeu Newt. Derrotado pelo argumento, Quem contentou-se em empilhar numa prateleira alguns rolos de papiro que escapariam ao furacão, guardando com ele a parte do diário da tumba em andamento. Ele viu Newt a vigorosa entrar nos seus domínios com um arsenal de vassouras, escovas e panos. Venha depressa, chamou-o a voz imperiosa de Uzerhat, o leão. O mensageiro quer vê-lo. Quem saiu rapidamente de casa e foi até a porta principal, seguido de vários artesãos. Avisou o mestre de obras? Perguntou ao escultor-chefe. Ele já foi. Na presença de Néfero silencioso, o mensageiro Uputi entregou ao escriba da tumba um decreto régio vindo da capital. As mãos de Uputi tremiam. Espero que o texto não contenha nada de desagradável para vocês, confiou ele a Quem. Vamos reunir-nos diante do templo de Maat de Hathor, decidiu o mestre de obras. Quando o silêncio foi total, Néfer pediu ao escriba da tumba para ler o texto oficial. Ele proclamava a coroação de Sete, segundo do nome, que se tornara rei do Alto e do Baixo Egito e novo chefe supremo do lugar da verdade. Fim do capítulo 12. Capítulo 13. Com 50 anos de idade, o faraó Sete II era um homem robusto e autoritário, capaz de dirigir as forças armadas com pulso e se fazer obedecer pelos altos funcionários. Quando escolheu consagrar seu reino ao temível deus Set, o mestre da tempestade e das perturbações cósmicas, esperava conseguir uma ajuda decisiva, imitando o grande Sete I, pai de Ramsés. Porém, o filho de Sete II chamava-se Amenemesse,
e não estava por perto para aclamá-lo na coroação, e assim reconhecê-lo como novo e legítimo soberano. Nascido de pai sírio e mãe egípcia, o melífluo chanceler Bai inclinou-se diante do rei. Traz-me finalmente uma carta de Amenemés? Infelizmente não, majestade, mas as notícias que consegui colher não são más. Segundo os boatos, que me parecem fundamentados, o homem forte de Tebas é o general Merri, e as tropas dele são fiéis a vossa majestade. Pequeno, franzino, nervoso, olhos negros que não paravam de piscar, o queixo ornado por uma barbicha, o chanceler Bai havia conseguido afastar os outros cortesãos para se tornar conselheiro privilegiado do novo faraó, que lhe era reconhecido por haver reprimido no início os complôs e dispersado os clãs perigosos. O único rival do chanceler era a rainha Tausert, uma deslumbrante morena com o rosto de deusa que acabara de entrar no escritório do monarca. Fulgurante nos seus 30 e poucos anos, a segunda esposa de Sete tinha tanta personalidade quanto o marido. Desagradar a Tausert significava cair em desgraça. Por isso, Bai nunca se opunha aos julgamentos da soberana, mesmo que não concordasse com eles. Sei que o general Merri fará todo o possível para evitar uma guerra civil, disse o rei. Porém, Amenemés é capaz de afastá-lo para tomar a frente das tropas tebanas. Neste caso, avaliou a rainha, será um rebelde e deverá ser combatido com toda a energia e sem nenhuma piedade. Amenemés é meu filho e não o seu. Pouco importa, Sete. Ninguém pode escarnecer da autoridade do Estado sem ser castigado, senão a porta estará aberta para a anarquia e a desgraça para todos. Como não concordar com a rainha? Sussurrou Bai. Vossa Majestade é o soberano do Egito, do norte e do sul. Deve, pois, manter a unidade do país. Se Tebas optar pela secessão, acrescentou Tausert, será preciso intervir no prazo mais curto possível e com extremo rigor. O reino de um faraó não pode ficar sem a proteção do deus Amon. E você precisa mandar escavar sua morada eterna no Vale dos Reis e construir o templo de milhões de anos na margem oeste de Tebas. Isso sem falar do necessário embelezamento de Karnak. Fez um relatório sobre o lugar da verdade? Perguntou Sete ao chanceler Bai. Evidentemente, majestade, o mestre de obras, Néfer, o silencioso, goza de excelente reputação. E as obras que ele fez não têm nenhum defeito. Nenhum único artesão apresentou queixa contra ele e não vejo nenhuma razão para substituí-lo. Dizem que essa confraria não é muito submissa e que é preferível não contrariá-la. O faraó não é o mestre supremo da confraria? Espantou-se a rainha. Certamente, majestade, certamente. Mas dizem que os artesãos possuem grandes segredos, como a fabricação de um ouro alquímico, e que um rei precisa obter a confiança deles para se beneficiar de tudo isso. Não há um representante do Estado entre eles? Sim, o escriba da tumba. Ele se chama Kenrir, tem 72 anos e possui, é o que parece, um caráter particularmente intratável. Porém, não se pode criticar em nada o que se refere à gestão do povoado dos artesãos. 72 anos. Ele está velho demais. Esse escriba já devia ter se aposentado há muito tempo. Redija imediatamente uma carta de exoneração. Por quem deseja substituí-lo, majestade? Porque não você, Bai? O chanceler empalideceu. Estou às ordens de vossa majestade, mas não conheço Tebas, nem essa função tão especial e... Precisamos do chanceler ao nosso lado. Cortou 7 segundos. Sem ele eu não teria conseguido vencer a oposição. Está bem, aqueceu Tausert. Mas que ele redija essa carta e nomeie um escriba devotado e obediente para gerir o lugar da verdade. Ele deve preparar a nossa chegada a Tebas. Ah, estava esquecendo. É preciso evitar que o mestre de obras seja contra essa decisão. É preciso evitar que ele apoie esse velho, que ele deve ser submisso.
Eis a solução. O príncipe Amenemesse estava arrasado. Então ele ousou, sem querer ofendê-lo, observou o general. A decisão do seu pai era previsível. Ele ousou tornar-se faraó sem me consultar, sem me convocar a Pi-Ramsés para associar-me ao trono. Ousou rejeitar-me e me trata como um rival sem importância. Eu o odeio. Está me ouvindo, Merry? Eu o odeio. Compreendo a sua decepção, príncipe. Não é melhor reagir o mais rápido possível? Fazer oposição ao faraó é tornar-se um rebelde, é perder a vida e a alma. Ninguém contesta isso. Então, que futuro me resta? Meu pai nunca me escolherá como sucessor. Ficarei atolado aqui até a minha morte. Esqueceu suas intenções iniciais? Amenemesse considerou Merry com surpresa. O que quer dizer? Você não aprovou a coroação do seu pai e não o reconhece como faraó legítimo. Para não ser considerado um revoltoso e satisfazer suas justas ambições, só lhe resta uma solução: tornar-se faraó, com a aprovação dos sacerdotes de Karnak. Assim, seu pai é que será acusado de rebelião e de usurpação. Ele não cederá. Será guerra civil. Quem sabe, príncipe? Sete não espera tanta determinação de sua parte. Diante do fato consumado, talvez ele recue. O risco é enorme, Merry. O triunfo e a glória valem esse preço, príncipe Amenemesse, e a decisão é sua. Ao ver o mensageiro Uput, o mestre de obras espantou-se. Uma carta do Palácio Real em meu nome, mas todos os documentos oficiais não devem ser endereçados ao escriba da tumba? Minhas instruções são precisas e imperativas. Devo entregar essa missiva em mãos, para você e ninguém mais. Pensativo, Néfero silencioso voltou para casa com o papiro lacrado. Clara preparava-se para sair do consultório. O mestre de obras quebrou o lacre e leu o documento. Incrível. Más notícias? Preocupou-se a mulher sábia. Uma verdadeira catástrofe. Néfer comunicou o teor da correspondência à esposa, a quem o termo catástrofe não pareceu excessivo. Com a coroação de Sete II, o perigo de um golpe contra o povoado parecia afastado. Porém, havia outras maneiras de atacá-lo, e tal possibilidade nenhum artesão considerara. O que fazer? Perguntou Clara. Não ceder nenhum milímetro de terreno. Não ficaremos à margem da lei? É possível, mas se eu aceitar essa injunção, virão muitas outras depois e, no final, a confraria não passará de um grupo de operários subservientes, condenados a se extinguir. Néfer e Clara se abraçaram. Tem razão. Devemos lutar, sem temer as consequências. Como todas as manhãs, Fenrir lavou a cabeça. Era seu prazer favorito. Um momento de felicidade perfeita, quando esquecia o peso dos anos e sua árdua função. Depois de enxaguar, ele massageava o couro cabeludo com óleo de rícino, um bálsamo miraculoso que lhe punha as ideias em ordem e devolvia-lhe o vigor. Contudo, do frasco só saiu uma minúscula gota de óleo. Newt, traga-me outro frasco! Exigiu ele com uma voz rouca. A serva não se apressou a aparecer. Não há mais, revelou ela. Como é possível? Você não controlou a reserva? Sou paga para arrumar e cozinhar, não para manter a casa. Que desastre! Como vou sobreviver sem óleo de rícino? Arranje-me um no povoado. Com todas essas histórias, os estoques se esgotaram. É preciso esperar que as entregas voltem ao normal. Não posso esperar, principalmente com essa incerteza. Vá procurar o Abete Apur e peça-lhe para convencer o marido a catar rícino. E diga-lhe que é muito urgente. Primeiro, vou acabar a limpeza da cozinha. Ela não pode parecer uma pocilga. Fenrir
Não insistiu e enxugou o cabelo. Sem a loção, sentia-se abatido. E se a pequena peste da Newt fracassasse na missão, seu futuro seria sombrio. Quando saiu da sala de banhos, o escriba da tumba deu de cara com Néfer o silencioso, com um papiro na mão. O rosto sério do mestre de obras não pressagiava nada de bom. Recebi uma carta do Palácio Real, revelou Néfer. Procedimento pouco habitual. Toda a correspondência deve ser dirigida a mim. Nesse caso, era impossível. Por quê? Porque esta carta pede que eu assine a sua aposentadoria. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Quenrir levou um bom tempo para reagir. Tenho 72 anos, mas não tenho a menor intenção de me aposentar. Evidentemente, não estão pedindo a sua opinião. Essa carta está assinada pelo faraó Sete II? Não, pelo chanceler Bai, respondeu o mestre de obras. Então não tem nenhum valor. Não dependo de nenhum dignitário e só o rei pode pôr fim à minha função. O chanceler Bai acha que você está muito velho para realizar um trabalho cuja dificuldade ele conhece e propõe substituí-lo por um jovem escriba formado em Pi-Ramsés. Um incapaz que nem mesmo nasceu em Tebas. Já vi tudo. O novo poder quer tomar as rédeas do lugar da verdade e impor a sua marca. O chanceler só está esperando o meu consentimento para nomear o seu sucessor. Em troca, ele me dará 5 servos que me pouparão de todo o cuidado material, para que minha única preocupação seja a tumba do rei. Os maxilares de Quenrir contraíram-se. O que pensa em responder a esse Bai? Que aceita os servos para trabalharem no campo, conseguindo-me uma boa renda. O velho escriba ficou prostrado. Achei que o conhecia, Néfer. Como me enganei? Em seguida, lembrarei a ele que não há limite de idade para exercer a função de escriba da tumba, que a sua saúde vai bem, sua competência é inigualável e que a confraria está feliz com a sua gestão. Um sorriso crispado desanuviou o rosto de Quenrir. Não, eu não me enganei. Explicarei por fim que nem eu, nem o chefe da equipe da esquerda desejamos sua partida, e que a ela se seguiriam a nossa e a da mulher sábia. A confraria, portanto, não teria condições de preparar uma morada eterna e um templo de milhões de anos, pois ninguém teria a capacidade para manipular a pedra da luz e dar vida à morada do ouro. Quenrir limpou uma lágrima. Néfer. O novo poder tentou dividir-nos, persuadido de que toda a sociedade humana repousa na cobiça, na avidez e no espírito de competição. O chanceler Bai simplesmente esqueceu que, apesar de nossos defeitos e fraquezas, vivemos no lugar da verdade, sob a lei de Maat. Os 2 homens abraçaram-se. Acabei de rejuvenescer 20 anos, confessou Quenrir. Com a cabeça entre as mãos, Paneb contemplava há bastante tempo um galho seco de tamargueira e não conseguia se convencer de que o modesto pedaço de madeira pudesse ser a matéria-prima de sua obra mais importante. O galho não lhe fornecia nenhum suporte, nenhum tema. Pintar sobre a tamargueira, ou pintar a tamargueira, não lhe despertava nenhuma inspiração. O abete aproximou-se delicadamente do marido. Posso interrompê-lo? Paneb jogou longe o pedaço de madeira. Isso não é matéria-prima. Claro que não. Ela aprovou sorrindo. Poderia buscar rícino para o escriba da tumba? O óleo acabou e Newt, a vigorosa, teme que o humor dele fique impossível se ele não massagear a cabeça como o faz diariamente. Poderá achar o óleo perto do primeiro canal, não muito longe do Ramesseum. Isso é uma obrigação? Não, um simples favor.
O colosso não conseguia resistir à esposa, miúda e delicada, e ele seguiu pelo caminho que levava ao canal, depois de passar pelo controle dos guardas. Do tamanho de uma pequena figueira, os rícinos cresciam espontaneamente nos pântanos ao longo dos cursos d'água. Lisas e escuras, as folhas vinham com frutos que se deixavam secar ao sol até que o envoltório rachasse e se soltasse. Triturando-os com a mó, extraía-se a frio um óleo barato conhecido por fazer crescer o cabelo, acabar com a enxaqueca, purgar os intestinos e manter as lamparinas. Paneb colheu os frutos, enfiando-os num grande saco, até que um cheiro de queimado lhe entrou pelas narinas. Não muito longe, alguns meninos fugiram dando risadas. Eles haviam posto fogo nos arbustos secos, que às vezes se inflamavam espontaneamente. Quando as chamas brotaram e aumentaram, Paneb imaginou-as atravessando o espaço e subindo até ao céu. O fogo não era a força da vida por excelência? Essa força fazia desaparecer o velho, para que novas formas nascessem. Subitamente, o pintor começou a ver o mundo como um caminho na direção do fogo criador. Não segui-lo era sucumbir ao frio mortal da banalidade. O colosso afastou os galhos mortos e rodeou a fogueira com areia para impedir que o pequeno incêndio se propagasse e destruísse os rícinos. Ele esperou pelo desaparecimento das faíscas e afastou-se pensativo. O fogo não era matéria-prima? Graças ao óleo de rícino, Quenrir sentia-se renascer. O sangue circulava melhor no cérebro, e ele estava apto a ditar ao assistente imune um longo relatório sobre a gestão do lugar da verdade. Sentado no chão, de pernas cruzadas, na posição de escriba, Imune havia preparado meticulosamente o material, que não emprestava a ninguém e pelo qual zelava com muito ciúme. A começar pela paleta de sicômoro, considerada como o braço de Thoth, cujo nome simbólico era ver e ouvir. Os pincéis eram sempre limpos de maneira impecável, bem como os godês em que se diluíam as barras de tinta vermelha e preta, sem deixar o líquido transbordar. Está preparado, Imune? Vamos trabalhar, por um bom tempo. Não faltará um só detalhe sobre a minha maneira de trabalhar. Por que precisa justificar-se? Porque o poder central está pensando em substituir-me. Qual a razão? Sou velho demais. Porém, não tenho a menor intenção de aposentar-me. Imune não teve nenhuma reação aparente, mas uma esperança imprevista surgia. Quem melhor do que ele para substituir Quenrir? Se o faraó perguntasse sua opinião, ele diria, em termos respeitosos, que o velho escriba efetivamente já dera tudo o que podia. O documento será suficiente para convencer a administração a voltar atrás na decisão? Claro que não, Imune, mas essa não é a minha única arma. Não somos obrigados a obedecer? A regra do lugar da verdade proíbe-nos de aceitar a injustiça e o arbitrário. Enquanto Quenrir começava a ditar, Imune pensava que seria prudente não revelar tão cedo suas ambições. Apesar da idade, o velho escriba da tumba provavelmente dispunha de recursos inimagináveis. O traidor perdera muito tempo para examinar de perto as mós do povoado, porque era preciso aproximar-se delas sem levantar suspeitas das donas de casa encarregadas da fabricação do pão e da cerveja. Nenhuma das muletas de Dolerito emitia luz, por mais escassa que fosse. Só lhe restava dar uma olhada na grande mó que os auxiliares usavam. No fim do dia de trabalho, a maioria voltava para casa e, como era aniversário do chefe Becken, o ceramista, até Obed, o ferreiro, deixara a modesta habitação onde gostava de dormir para não se afastar da forja. Portanto, o campo estava livre,
mas precisava tomar cuidado com algum olhar indiscreto. Por isso o traidor esperara até o crepúsculo, tomando a precaução de vestir uma túnica que nunca usara e que sua esposa tecera sem contar para as vizinhas. Mudando o jeito de andar, ele saiu pela pequena porta do oeste e contornou o muro para escapar da vigilância do guarda de sentinela na grande porta. A zona reservada aos auxiliares estava deserta. Um grande íbis atravessava o céu alaranjado. Uma brisa do norte soprava suavemente. Usando sandálias de papiro, o traidor andou até a mó e agachou-se atrás dela para observar em volta. Quando se levantou, teve a sensação de estar sendo espionado. Alguém estava escondido atrás dos sacos de farinha e o observava. Alguém tinha medo dele e não ousava enfrentá-lo. Deveria bater em retirada, sem procurar identificar o adversário. Ou seria melhor eliminá-lo, dando a impressão de um acidente? O traidor hesitava. O felino deu um salto, arranhou-lhe o ombro de raspão e escapuliu em direção ao povoado. Era encantador, o enorme gato de Paneb. O animal tomava conta de um vasto território de caça e seus congêneres não o contestavam. Por sorte, o traidor sabia que, por mais perverso que fosse, o maldito gato não podia falar nem revelar a ninguém que o tinha visto perto da mó dos auxiliares. Esse objeto tão comum, diante do qual já passara diversas vezes sem lhe prestar atenção. Com os nervos à flor da pele, ele se aproximou lentamente. O tamanho da mó era promissor, e no escuro, o traidor poderia descobrir facilmente se o dolerito emitia alguma luz. Não, esse raciocínio era estúpido. A pedra sagrada não ficaria exposta ao ar livre. Escultor experiente, o mestre de obras talvez a tivesse envolvido com alguma coisa destinada a disfarçar a sua verdadeira natureza. O traidor usou uma faca pequena, bem pontuda, para arranhar a superfície da mó, com a esperança de ver surgir algum outro material dotado de brilho. Mas só havia o dolerito, que prestava enormes serviços por muitos anos. Irritado, o traidor teve de admitir que se havia enganado. O mestre de obras não deixaria a preciosa pedra exposta a todos os olhares, mesmo com uma aparência enganosa. Seria preciso voltar, então, à primeira hipótese. O maior tesouro da confraria estava guardado num lugar fechado e bem vigiado. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Quando o chanceler Barry entrou no escritório de Merry, o general soube imediatamente que o conselheiro do faraó Sete II seria um adversário perigoso. Fez boa viagem, chanceler? Para ser franco, tenho horror de viajar, mas Sua Majestade e a esposa fazem questão de que eu me encontre pessoalmente com o mestre de obras do lugar da verdade. Avisou-o da minha visita? Claro, chanceler. O encontro será aqui mesmo amanhã de manhã. Parece que é uma pessoa de caráter inflexível. A formação de Néfero silencioso levou-o a ser extremamente rigoroso, e ele não se dobra facilmente às exigências administrativas, deplorou Merry. Tem um dossiê sobre ele? Nenhuma mácula na carreira, afirmou o general. Merry bem que gostaria de fazer alguma acusação contra o mestre de obras, mas desconfiava de Bay. Quando conhecesse melhor as intenções do chanceler, tentaria manipulá-lo. Esse Néfer é um homem profundamente honesto. Inquietou-se Bay. Os artesãos do lugar da verdade formam uma confraria muito especial, chanceler. Ela depende diretamente do rei e é particularmente intransigente nesse aspecto. Eu sei, general, eu sei. Em outras palavras, você não pode ajudar-me. Meu papel oficial consiste em proteger o povoado dos artesãos e poupá-los de qualquer dissabor. E eu exerço a minha função da melhor maneira possível. Contudo,
Não posso entrar no lugar da verdade e não tenho nenhuma influência sobre seus dirigentes. Mesmo assim, estou à sua inteira disposição. O rei aprecia sua lealdade, general. Ele está consciente de que sua autoridade e seus conselhos de moderação evitaram um conflito catastrófico para o nosso país. Suponho que tenha colocado o príncipe Amenemesse em domicílio vigiado. Evidentemente. Ele está doente, deprimido, e acabará aceitando a soberania do rei. De fato, ele não tem outra escolha. O mestre de obras foi acolhido calorosamente pelo chanceler Bai, que o recebeu no jardim do prédio da administração central, sob um quiosque coberto de era. No interior, ao abrigo do sol, pratos de frutas e taças de cerveja haviam sido dispostos em mesas baixas. Como a vida deve ser agradável em Tebas, observou o chanceler. Porém, não estou aqui para lhe falar de lazer. O faraó recebeu a sua carta e o denso relatório de Quenrir. Confesso que esses documentos nos surpreenderam um pouco. Não contestamos o excelente trabalho efetuado pelo escriba da tumba, mas será que ele ainda tem idade para exercer uma função tão absorvente? Chegou a hora da aposentadoria e Quenrir bem que a merece. Leu toda a minha carta? Perguntou Nefer. Ela mostra um magnífico senso de amizade, mas não seria preferível esquecê-lo? Você dirigirá a construção da morada eterna de Sete II e acho que é preciso nomear um novo escriba da tumba, mais jovem e mais bem informado das necessidades do momento. Os tempos mudam, Nefer, e é preciso saber adaptar-se. Fiz-me entender? Foi muito claro, chanceler. Então o problema está resolvido. Mandarei para você um escriba formado na capital, cuja nomeação deverá aprovar e com quem deverá colaborar. Satisfeito, Bai mordeu um figo macio e doce. Eu sabia que o mestre de obras, o lugar da verdade, só podia ser um homem inteligente e comedido. Estou feliz por não me haver enganado. Temo decepcioná-lo, chanceler. De jeito nenhum, meu caro Nefer. Sua competência é notória e não tenho dúvidas de que se sairá bem. A tumba do rei será uma maravilha, tenho certeza. A confraria dará o melhor de si, isso é certo. Mas para consegui-lo, ela precisará de um escriba da tumba de autoridade indiscutível. Fique tranquilo. O sucessor de Quenrir terá as qualificações necessárias. Duvido. O chanceler ficou contrariado, mas logo entendeu. Tem o seu próprio candidato, não é? De fato, admitiu Nefer. No fundo, tudo é muito natural. Você sabia que o velho Quenrir estava em fim de carreira e preparou seu sucessor. Posso saber o nome dele? O próprio Quenrir? Bai franziu as sobrancelhas. Está zombando de mim? Como expliquei na carta, não poderia haver melhor escriba da tumba do que Quenrir. Essa é a vontade da confraria. Mas não é a minha. A sua, chanceler, ou a do rei? Estamos entrando em segredos de Estado, Nefer. Mas posso confiar-lhe que a rainha Talzert exigiu essa mudança, e está fora de cogitação desobedecer à soberana. O que ela reprova em Quenrir? Ora, nada específico. Trata-se então de um simples capricho? Meça suas palavras, por favor. Somos uma confraria de artesãos, chanceler, e trabalhamos materiais que não toleram caprichos nem alterações de humor. E se a rainha tem a intenção de nos impor um escriba incapaz de se adaptar aos nossos costumes, é melhor ela desistir. Aconselho seriamente a submeter-se, Nefer. Na verdade, não leu direito a minha carta. Sem coerência, a confraria não poderia trabalhar de maneira correta, e essa coerência exige que Quenrir seja mantido no posto. O desejo da rainha seria esse desejo superior à lei de Maat que Sua Majestade tem o dever de encarnar e transmitir? Explique-lhe que Quenrir não é um escriba como os outros e que precisamos dele para gerir a nossa comunidade.
Se a saúde dele começar a declinar, ele e eu mudaremos nosso ponto de vista. Mestre de obras, você me coloca numa situação delicada. Conto com as suas qualidades de diplomata para resolver esse problema, chanceler, mostrando à rainha que todos devemos trabalhar no mesmo sentido, e que aguardo as instruções do palácio para começar a escavar a morada eterna do novo faraó. Isso é pior do que eu via nos meus pesadelos, confiou o chanceler Bai ao general Merry. Esse Néfer é intratável, e a rainha também. Se Sua Majestade não quiser ouvir-me, acha que o mestre de obras pedirá demissão, deixando a confraria na impossibilidade de trabalhar? Silencioso é uma pessoa obstinada, que não se compromete à toa. O que ele prometeu fazer, ele o fará. Esperava que os meus avisos o assustassem, mas a determinação dele não diminuiu. Sou obrigado a voltar a Tebas o mais rápido possível para expor os fatos ao casal real. Suponho que um acordo seja impossível. O que acontecerá? Kenrir será automaticamente aposentado, e seu substituto imposto à confraria. Seria a pior solução, avaliou o general. O funcionário nomeado seria rejeitado pelos artesãos, e o trabalho ficaria desorganizado. Não ouso nem imaginar tamanho caos. Então não provoque o caos você mesmo, chanceler. Você não conhece a rainha Tausert. Quando contrariada, sua raiva é devastadora. Essa vontade também é a do rei. Sete ainda não definiu sua posição. Não prejudique o lugar da verdade. Sem ele, um reinado não pode ancorar-se na eternidade. O faraó sabe disso. Estou convencido de que tomará as medidas necessárias para evitar um conflito desastroso. Como conhecia as verdadeiras intenções do novo poder, Merry desempenhou bem o seu papel de protetor do povoado. O futuro próximo iria esclarecê-lo. Paneb pintava todos os tipos de chamas. Há muitos dias observava-as continuamente, perscrutando as danças executadas por elas para captar os menores movimentos, desperdiçando muitas barras de tinta que ele mesmo fabricava. Usava dezenas de tonalidades de vermelho e amarelo para lembrar as mutações do fogo, desde que ele brotava até a lenta extinção das brasas. Pedaços de papiro e fragmentos de calcário amontoavam-se uns sobre os outros. Descontente com o trabalho, Paneb não se interessava por essas pequenas obras. Sabia que querem privar-nos de Kenrir? Perguntou a esposa. Nós resistiremos. Não tem vontade de mudar? Kenrir não mudará, e assim está bom. O abete apura sentou-se perto do marido. Ainda continua procurando a matéria-prima? O fogo fala comigo, mas não consigo compreender esse discurso. E representá-lo não me satisfaz. No entanto, tenho a impressão de que estou perto do segredo. Tem razão. Paneb olhou para a mulher surpreso. Você quer dizer que o fogo é a matéria-prima indispensável para minha obra principal? De certo modo. Explique-se, por favor. Precisa achar o caminho sozinho, Paneb. Por que pintar o fogo não é suficiente? Observe a chama invisível que dá vida à sua mão, e aquela que faz nascer seu olhar todas as manhãs. Aprenda a determinar os graus do fogo, do entusiasmo à criação na mente, sem esquecer as oferendas. Precisa continuar como um explorador desejoso de descobrir novas regiões e, ao mesmo tempo, dominar, nem que seja por um instante, o território conquistado. Que palavras estranhas, Oabet. As palavras não são minhas, Paneb, e sim do fogo, de quem eu e as outras sacerdotisas de Hathor somos filhas. Fim do capítulo 15. E fim desse bloco de capítulos. Oxi! Gente, que coisa! Será que vão conseguir colocar o Kenrir pra fora? Será que vão...
que os artesãos vão fazer, entre aspas, uma greve e vão todos se afastar com a saída de Kenhir. Aguardem as próximas leituras, nossos próximos encontros. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu joinha aqui no vídeo, deixe o seu comentário, deixe um coraçãozinho, deixe um hieróglifo, ou escreve aí Paneb, o ardoroso. Um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima quarta-feira egípcia. Tchau!